Pessoal, então vamos corrigir uma leva de questões, que aí pelo menos você vai ter uma noção de como é que as questões de texto são. E tem sempre um item de interpretação de texto que ele fala assim, ó, olha como é que vem escrito no edital. Que aqui eu fiz uma lista dos nomes que caem no edital. Que aí fica mais fácil você reconhecer. Vem um item que vem assim, ó, reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos e de campos semânticos e de outras notações. Vulgo, reconhecimento do texto / gramática inteira. Vocês conseguem entender isso? Não, isso eu não estou lendo na prova, não. Isso eu estou lendo nos editais. Então, como que vem no edital? Vem assim, compreensão e interpretação de texto, aí intelecção, relação entre dois textos, intertextualidade, aí tem um tópico que vem assim, reconhecimento dos efeitos de sentido decorrentes da pontuação, da exploração de recursos ortográficos, morfossintáticos, de campos semânticos e de outras notações. Quer dizer assim, todo o aparato gramatical usado dentro do texto. Todo o aparato gramatical. Então, vai perguntar coisas mais complexas, isso é normal, tá? Então, assim, não fica achando, por exemplo, que se no seu edital tem mais interpretação de texto ou só vem texto, quer dizer que só cai o quê? Texto não, porque com o negócio daquele ali tem brecha para cobrar qualquer coisa de gramática, até regência, concordância. É só você pensar assim, ó, vou a Roma e vou para Roma, o sentido da preposição é o quê? Diferente. Vou a Roma, eu vou e volto. Vou para Roma, eu vou e o quê? Fico. Pronto, cobrei um recurso semântico ligado à regência. Mas que não estuda regência, não, pra você não saber essas coisas. Então, vamos lá corrigir questões de texto. Tem um texto grande, tem lá assim, ó, leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Tropeçando nos acentos, Moacir Clear. Alguém já disse que os ingleses conquistaram o mundo porque não precisavam perder tempo acentuando as palavras. Pode não ser verdade, mas o gasto de energia representado pelos agudos, pelos circunflexos, pelos tremas, é uma coisa impressionante. E a pergunta é, para que mesmo? Então já deu a resposta para ele. Qual é a resposta para ele? Tira essa palhaçada da língua, não é isso? Alguém já disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. Tenho minhas dúvidas. Quer dizer, ele acha que foi feita para humilhar pessoas. Acho que a crase foi feita, sim, para humilhar. A população brasileira se divide em pobres e ricos, mas também se divide em dois grupos. Os que sabem usar crase, a minoria, e a maioria que tem um medo existencial a este sinal. É possível aprender? É possível. Mas tomem o meu caso, escritor, médico, homem razoavelmente informado. Eu deveria acentuar bem as palavras, pois tenho minhas dúvidas. É que durante a minha existência, o país passou por umas 3 reformas ortográficas que tiveram o mérito de esculhambar a minha cabeça. O acento diferencial conseguiu esquecer, mas há outros que ainda me causam dúvidas. Há 2 soluções para este problema. Uma é representada por esses dispositivos de correção que hoje fazem parte dos programas de computação, mas que às vezes cometem erros lamentáveis. Outra seria uma revolução na grafia que reduzisse os acentos ao mínimo possível, ou melhor ainda, a zero. É uma tendência, gente. Por mais que eu seja professor de português, daqui a 50 anos, se existir acento, eu vou falar que a gente está fora de moda. Não há necessidade. Tá? Oi? Mas a tendência é realmente abolir, tá? A primeira máquina de escrever que eu ganhei, ainda menino, era uma velha Royal, importada dos Estados Unidos, e que não tinha acentos. Eu escrevia e depois acentuava à mão, com uma tremenda inveja dos americanos que estavam dispensados dessa tarefa inglória. Não sei onde andará essa máquina, e nem quero saber. Ela me lembraria que há neste mundo pessoas felizes que podem escrever sem a preocupação de acentuar certo. Uma coisa que eu gostaria de esquecer. Então, aí ele está brincando um pouco, né, sendo um pouquinho irônico e mostrando que os acentos realmente eles causam dúvidas só em quem não estudou. Não, escritor, médico, e mesmo assim ele acha complicado dominar o nosso sistema de acentuação. Então, um texto super recente, ó, 16 de janeiro de 2019, no trecho,
eu escrevia e depois acentuava a mão. Scliar utiliza a crase. Sobre a aplicação do sinal é correto afirmar. Bom, isso daqui é uma questão que a gente fala assim, ela é de texto, mas ela explora os recursos relacionados o quê? Ao texto, não é isso? A crase não se aplica a esse caso. Então, se você não detivesse o mínimo de domínio de regra de crase, você também não conseguiria fazer isso aqui, não. Então, vamos pensar assim, não acentuava a mão. O que é esse a mão aí? É maneira. É a forma como ele o quê? Acentuava, não é isso? Então, a crase não se aplica a esse caso. E o autor a utiliza para promover um efeito irônico em seu texto. É isso, gente? Não, né? Então, beleza. Aí depois eu tenho assim, nesse caso, o uso da crase é facultativo. Porém, é aconselhável por ser capaz de desfazer possíveis o quê? Ambiguidades. Olha aqui. Se eu falar, eu acentuava a mão, eu punha acento na palavra o quê? Mão, sem crase, todo mundo consegue entender? E eu acentuava a mão, quer dizer, manualmente. É uma expressão circunstancial feminina. Olhei para essa resposta com uma certa reserva, porque eu não entendo isso como um caso que facultativo, não entendo. Mas olha o que acontece. Tudo na vida é escolher dentro das opções. Você tem 4 rapazes paqueráveis e um casado, o casado está fora. Você tem que olhar os 4 paqueráveis e decidir dentro de critérios óbvios, não é isso? A primeira coisa que você elimina é candidato o quê? Impedido. Esse não dá. Aí, então, você tem que escolher dentro dessas 4. Aí a pessoa vai lá, não, quero pegar o garçom, quero pegar o casado. Não é assim que funciona. Então, é dentro do que você tem aqui. Eu tô vendo que tá o quê? A crase não se aplica, ela tá errada, porque a crase é aplicável, beleza? É uma expressão circunstancial feminina. E também não existe efeito de o quê? Ironia. Utiliza para promover efeito irônico. Não, ele põe a crase porque gramaticalmente é preciso. Só ajeitar aí, Robson. Letra B. Nesse caso, o uso da crase é facultativo. Na hora que eu vi o facultativo, doeu até o útero. Só que o resto que está falando é verdadeiro. É aconselhável por ser capaz de desfazer o quê? Uma ambiguidade. O resto estava todo certo. Aí deixei essa daqui. Letra C. A crase, nesse caso, é obrigatória. Falei, nossa, legal. E segue a mesma lógica da utilização que obriga o uso da crase em acentuar a lápis. Aí eliminei. Porque a lápis é palavra o quê? Masculina. Não se usa crase antes de palavra masculina. Posso usar a crase aqui? Não. Então, essa daqui eu eliminei. Todo mundo consegue perceber que eu eliminei? Nesse caso, o uso de crase é facultativo, assim como vou à cidade em que nasci. Vou à cidade, o uso é o quê? Obrigatório. Quem vai, vai o quê? Mais o a que a palavra cidade pede. Aqui eu tenho um caso obrigatório. Bom, dentro das opções que eu tinha, eu sou obrigada a marcar a letra B. E questão que avalia uso no texto é um pouco isso. Quando ele falou facultativo, ele quis dizer assim, se você tirar a crase, a frase existe. Ele acentuava a mão. A palavra o quê? Mão. E ele acentuava a mão, acentuava o quê? Manualmente. Não dá para interpretar dos dois jeitos? Sim? Eu só não considero facultativo porque ao suprimir a crase você tem uma alteração de sentido. Mas que ele conseguiu prever aí na alternativa. Então eu falo, por mais que você queira anular uma questão dessa, ela é anulada? Não, porque as outras são descartadas, tá? Então nossa resposta aqui, letra o quê? B. E essa palavra aqui eu entendo que ela é um pouquinho questionável. Seria assim, a crase é possível, não é possível? E a supressão dela também, com implicação de sentido, né? Ele quis dizer isso aqui, ó.
chegou a noite e chegou a noite. Não é que a crase é bem facultativa. Se eu quiser dar esse sentido, tem que ser o quê? Com. Se eu quiser dar esse sentido, tem que ser o quê? Sem. Chegou a noite no sentido de o quê? Alguém chegou no período da noite. Então, tarde, né? E chegou a noite no sentido de anoiteceu. Isso aqui eu vou chamar de crase e mudança de sentido, beleza? Mas deu para entender o que ele quis dizer. E na prova a gente não quer ter razão, a gente quer acertar. Né? Você olha todas. Porque eu não vou marcar o alápis, eu não vou marcar o velocidade. A letra A eu tô vendo que não é ironia no texto, então vou marcar a letra B. E vou ser feliz com o gabarito. 2. Aí tem lá assim, ó. Em relação ao afirmado pelo escritor Moacir Scliar em seu texto, assinale a alternativa incorreta. O escritor afirma que a crase só é bem empregada por uma pequena parcela dos brasileiros, enquanto a outra parcela não poderia aprender o quê? A usá-la. Tá, vamos avaliar. Lá no primeiro parágrafo, na última frase, a população brasileira se divide em pobres e ricos, mas também se divide em dois grupos, os que sabem usar a crase, a minoria, e a maioria, que tem um medo existencial a este sinal. Quer dizer, não vai aprender, tem um medo existencial, tem uma aversão existencial. A vida toda, todo mundo consegue perceber isso? Então, o escritor afirma que a crase só é bem empregada por uma pequena parcela dos brasileiros. Verdadeiro. Enquanto a outra parcela não poderia, porque tem um medo existencial, aprender o quê? A usá-la. E essa outra parcela não é porque é pobre, é porque a pessoa tem medo existencial da crase. Vamos fazer o seguinte, gostei médio da A, deixa assim, vamos ler a letra B. Primeira frase da segunda parágrafo fala que é possível. Isso, mas vão ler todas e a gente vai achar qual que é o quê? A pior ou a melhor, beleza? Ah, Flávia, eu gostei dessa daqui, ele está pedindo a incorreta. Beleza, eu tenho que achar as outras e avaliar. Ah, eu quero essa, mas eu não tenho que ler as outras. Beleza. Aí eu tenho assim, ó. Scliar mostra que até para ele mesmo, que possui estudo formal e é escritor, há dúvidas quanto ao uso que da crase. Aí está no início do segundo parágrafo. É possível aprender? É sim. Então, quando ele fala assim, enquanto a outra parcela não poderia aprendê-la, isso aqui dá para contestar, não dá? E aqui ele fala assim, mas tomem o meu caso, escritor, médico, homem razoavelmente informado, eu deveria acentuar bem as palavras, pois tenho minhas dúvidas. Então ele fala assim, Scliar mostra que até mesmo para ele, que possui estudo e é escritor, há dúvidas quanto ao uso da crase. Essa daqui é verdadeira, não é, gente? Início do o quê? Segundo parágrafo. Sempre quando a gente vai fazendo texto, a gente tem que tentar localizar a afirmativa. Letra C. Ao comparar a língua portuguesa à língua inglesa, o autor destaca a praticidade que a ausência de certos acentos, a ausência de acentos representa no idioma o quê? Dos ingleses. Sim ou não, gente? Sim. Onde é que está isso? No terceiro parágrafo. Com uma tremenda inveja dos americanos que estavam dispensados dessa tarefa, inglória. Então, quer dizer, ele vê uma praticidade, não é isso? Eles não tinham que sofrer usando acento. Então, terceiro parágrafo. Letra D. A divisão dos brasileiros proposta pelo escritor não associa a situação financeira do indivíduo ao fato de ele saber ou não usar a crase. Não associa. Mesmo ele que é médico, escritor e deve ser bem de vida, não sabe usar a crase. Então, ele fala que isso não tem a ver com o quê? Nível de instrução ou situação socioeconômica. Bom, então, na verdade, para marcar a letra A como inadequada, eu precisava só fazer o quê? Ler as demais. Ah, eu li e percebi que não poderia aprendê-la, ainda que você tenha um medo existencial da crase, você pode aprender? Pode. Só que ele fala que às vezes ainda vai dar dúvida, mas pode. Não é isso? Está escrito no início. É possível aprender? O que ele responde?
É possível. Só não vai ser fácil, né? Então, nossa resposta, como ele estava pedindo, é incorreta, letra A. E aí é ler tudo, gente. Não precisa marcar esses baforidos, não. Bom, aí, como a gente tem que trabalhar vários gêneros textuais, eu escolhi essa bateria de questões porque ela está trabalhando um monte de tipo de texto que diferente. Aí tem uma música do Caetano Veloso, Oração ao Tempo, para responder as questões 3 e 4. Leia o texto a seguir para responder as questões 3 e 4. Oração ao Tempo, Caetano Veloso. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quanto tempo for propício. Tempo, tempo, tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo. Sobre a composição de Caetano Veloso, analise as afirmativas a seguir, assinalando com V as verdadeiras e F com as falsas. Então, mesmo quando a questão é de múltipla escolha, muitas vezes vocês estão fazendo quase que certo e o quê? Errado. Só tem que agrupar depois, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, em que sejas ainda mais vivo, o sujeito da oração é tu. E trata-se de um sujeito que oculto. Que sejas tu ainda mais vivo. Não é a conjugação do verbo? Ao recurso expressivo dentro do texto. No fundo, isso tem muito mais a ver com uma abordagem gramatical do que textual, mas aparece sim, tá? Esse edital aqui era todo de texto. Então, sejas tu. Ainda mais vivo. O sujeito é tu e trata-se de um sujeito oculto. Em peço-te o prazer legítimo, o pronome ti retoma o quê? O termo tempo. Não é com o tempo que ele está falando? Peço-te, peço o quê? Ao tempo. Essa já é de texto mesmo. Todo mundo consegue perceber? Ela é de referenciação. Você tinha que ler no texto. Peço-te, peço ao tempo. Essa daqui é bem de texto, beleza? Se eu fosse categorizar, esse item é de texto, esse daqui é de gramática. Mais especificamente, de análise o quê? Sintática. Mas ele falou lá, recursos morfossintáticos. Então, pode cobrar. Em ouve bem o que eu te digo, tem-se um sujeito que indeterminado. Ouve quem que ouve? O tempo, não é isso? Aqui, ó. Eu ouço, tu ouves. Corta o S, fez o imperativo de segunda pessoa. Eu ouço, tu ouves. Corta o S, ouve tu. Ouve tu, ouve quem? O tempo. Então, ouve bem o que eu te digo. Beleza? Então, tem-se um sujeito indeterminado ou tem um sujeito oculto? Sujeito oculto também chamado de sujeito desinencial. Então, sujeito oculto na forma de segunda pessoa do imperativo afirmativo. Esta é uma que precisava do texto para você interpretar. Não precisava? Mas, ao mesmo tempo, você também tinha que ter um mínimo de conhecimento de o quê? Gramática. Então, essa está falsa. O que seria a resposta à questão número 3? Letra C. Questão 4. Eu tenho uma questão de conector. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. A conjunção destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido pela seguinte conjunção. De modo que é uma conjunção de que tipo? Consecutiva. Consecutiva é aquela que dá a ideia de o quê? Consequência. Aí eu tenho letra A, no entanto, adversativa. Letra B, de sorte que consecutiva. Letra C, bem como comparativa, tal qual. E letra D, nem que concessiva.
Bom, como você colocou já esses nomes, o negócio é sempre assim, apareceu uma questão de conector, o que você faz, gente? Expande, faz mais, coloca outros. Então, adversativo já estava aí, no entanto, aí nós vamos completar, ó. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, não obstante. Se você fizer isso quando você estiver treinando rapidinho, você grava todos os conectores. Porque vão aparecer muitas questões desse tipo. Então, toda vez você procura colocar pelo menos 5, que você vai ampliar a sua base. Consecutiva, tal, tão, tanto, tamanho, mais o conector o quê? Que, tão, que, tanto, que, tal, que, tamanho, que. Não é isso? Então, consecutiva, tem esses conectores aqui, aí vou continuar. O que eu vou ter? De modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que. Então, colocando os conectores aqui. Comparativas, o que eu vou ter? Tal qual, tanto quanto, igual a, mais que, menos que. Concessiva, o que nós vamos ter? Conquanto, embora, ainda que, mesmo que, em que pese, malgrado, se bem que. Então, toda vez que cai uma questão assim, o ideal é, para forçar a sua memorização de conectores, você tem a obrigação de expandir. Coloca pelo menos 4. Cria essa regra. Rapidinho você decora. E questões de conector são recorrentes em prova ou não aparecem? Toda hora. Tem umas mais fáceis e outras mais difíceis, né? Beleza, até aqui, como estamos? Razoavelmente bem? Então tá. Aí agora eu tô em outro texto, porque a vida não é simples. Prova que fala assim, é de texto. Aí o que acontece com a prova? 1 milhão de textos, né? A ilusão das redes sociais. Esse texto era bom que você podia tirar argumento para escrever uma redação, se um dia você precisar. É indiscutível o importante papel que as redes sociais desempenham hoje nos rumos de nossa vida política e privada. São indiscutíveis também os avanços que introduziram nas comunicações, favorecendo o reencontro e a aproximação entre as pessoas, e, se forem redes profissionais, facilitando a visibilidade e a circulação de pessoas e produtos no mercado de trabalho. A velocidade com que elas veiculam notícias, a extensão territorial alcançada e a imensa quantidade de pessoas que atingem simultaneamente não eram presumíveis cerca de uma década atrás, nem mesmo pelos seus criadores. Temos sido testemunhas, e também alvo, do seu poder de convocação e mobilização, assim como de sua eficiência em estabelecer interesses comuns rapidamente, a ponto de atuarem como disparadoras de várias manifestações e movimentos populares em todo o mundo atual. Por enquanto, ele está tecendo características positivas ou negativas? Positivas. Portanto, não podemos sequer supor que elas tragam somente meras mudanças de costumes, porque seu peso, associado ao desenvolvimento da informática, é semelhante à introdução da imprensa, da máquina a vapor ou da industrialização na dinâmica do nosso mundo. Então, ele está falando que muda a forma como a gente se organiza, não é isso? A máquina a vapor, né? A formação da Revolução Industrial e tal. As redes sociais provocam mudanças de fundo no modo como as nossas relações ocorrem, intervindo significativamente no nosso comportamento social e político. Isso merece a nossa atenção, pois acredito que uma característica, tá vendo que ele marcou o texto com a primeira pessoa do singular e do plural?
Não é, gente? Já usou as duas. Ah, onde é que tem plural, Flávia? Lá na segunda linha, ó, nossa vida. Pois acredito que uma característica das redes sociais é, por mais contraditório que pareça, a implantação do isolamento como padrão para as relações humanas. Por que é contraditório? Porque ele está falando que as redes sociais promovem uma interação social, mas de certa maneira também promove isolamento. Ao participar das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta. Somos populares, sermos populares, estarmos ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. Isso é uma verdade, mas também uma ilusão, porque essas conexões são superficiais e instáveis. Os contatos se formam e se desfazem com uma imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. Outro dia uma menina falou que ia deixar de me seguir porque eu estava fazendo uma live sem estar com o cabelo escovado. Juro pra vocês, por Deus que aconteceu isso. E ela botou nos comentários ainda, professora, como você tem coragem de aparecer em público com esse cabelo? Eu falei, mas é o que Deus me deu. Não tenho outro. Né? Só não estava escovado. Estava razoável. Gente, eu não tenho essa... um monte de gente respondeu para ela. Nem precisou de eu responder muito, não. Eu só respondi para ela que ela não precisava me avisar que ia parar de me seguir. Que era só ela parar de me seguir. Né? Não há necessidade de me avisar. Inclusive, em rede social, todo mundo é livre. Né? Inclusive, você também é livre para falar do meu cabelo. Faça se quiser. Né? Mas estou pensando em andar mais escovado. Tá? Mentira, tá, gente? Mentira, não precisa acreditar nisso. Tô de brinco hoje, já pegaram boi, gente. Ou é brinco, ou é sapato, ou é cabelo escovado, ou é batom. Tudo ao mesmo tempo é exigir demais da mesma pessoa. Tudo ao mesmo tempo, só quando tiver um casamento, no meu aniversário, é uma vez ou outra. Além disso, as relações cultivadas nas redes sociais se baseiam na virtualidade, portanto, no distanciamento físico entre as pessoas. Isso nos permite com facilidade entrar em contato com as pessoas e afastá-las, quando bem quisermos. Tal virtualidade garante comunicação sem intimidade. Quando Hannah Arendt, pensadora contemporânea da política, olha, você podia já decorar o nome dessa mulher para as redações, hein? Pensadora contemporânea da política, analisou os totalitarismos do século passado, apontou para o projeto desses sistemas de tornarem os homens supérfluos. Para tanto, entre outros expedientes, mantinham as pessoas isoladas umas das outras. Separavam-nas de seus familiares, de suas comunidades, inclusive das pessoas com quem coabitavam nos galpões dos campos de concentração, instaurando entre elas a suspeita e o medo de delações. Isolavam classes sociais, promovendo contendas e animosidades entre elas. Isolavam as pessoas do seu próprio eu, exaurindo-as com trabalho e mantendo-as doentes e famintas. O isolamento torna os indivíduos manipuláveis e controláveis, como coisas. Os sistemas totalitários sabem muito bem que, isolados, os homens perdem a capacidade de se expor e de agir. Na nossa atualidade, o isolamento tem um perfil diferente, porque é mais voltado para a intensificação do individualismo, cujos interesses afastam-se cada vez mais das questões sociais. As recentes manifestações populares, embora devam sua ocorrência às redes sociais, mantêm o caráter do individualismo e do isolamento, pois os participantes não criam vínculos entre si. Expressam suas opiniões, caminham juntos, mas é só isso. Arendt tem por pressuposto de que suas análises das condições humanas da pluralidade, ou seja, o fato de vivermos entre homens e jamais chegarmos a ser nem um ser humano, nem mesmo os indivíduos que somos longe da companhia dos outros. Os outros, tanto quanto o ambiente em que vivemos, nos constituem. Daí que, se o distanciamento interpessoal for se estabelecendo como nova condição da existência, nossa própria humanidade poderá sofrer o impacto de uma mutação. Então, o trem é grave. Tem uma reportagem que eu li na Super Interessante, que chama O Lado Negro do Facebook. Se você pesquisar assim, você vai achar, né? Na Super Interessante é uma reportagem bem grande. E falando, né, dos prejuízos que as redes sociais trazem para as relações humanas. Não é só prejuízo de você descobrir uma baixaria do outro, não, né? Tipo assim, meu marido deu uma pulada de cerca, aí você descobre. Isso também acontece. Meu marido recentemente tinha um Instagram falso. Claro que vai ter... Eu falei com ele, eu vou me vingar. É só uma questão de tempo. Se vocês me virem no Tinder, sou eu, tá? Porque já que ele deu o Instagram... Mentira.
Já que ele tem um Instagram falso. Aí ele, não, mas o Instagram era só para olhar as coisas de não sei o quê, de não sei o quê. Querido, gente, homem é muito burro, vou falar a verdade. Aqui foi, em 1 minuto eu vi o negócio. Ele não tinha Instagram. De repente, eu tô vendo um aplicativo de Instagram no celular dele. Aí eu postei um negócio, em 1 minuto ele do meu lado, ele falou assim, nossa, esse negócio que você postou aqui engajou rápido. Né? Eu falei, como você viu? Se você não tem Instagram. Como você viu, né, pessoa? Ele acha que eu perdoei, mas eu tô engasgada até agora. Não perdoei, não. Hoje eu tô muito vingativa, gente. Leia o trecho a seguir. Acredito que uma característica das redes sociais é, por mais contraditório que pareça, a implantação do isolamento como padrão para as relações humanas. Bom, a ideia expressa nesse trecho está contida em todos os trechos a seguir, exceto. Sabe o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma intelecção. Pegar pedaços do texto que contém o mesmo argumento que base. Qual que é o argumento base, então? As redes sociais promovem isolamento. Pronto, a palavra essencial para o trecho é isolamento. Então, você vai ter que avaliar as demais alternativas nessa perspectiva. Então, aqui, ó, a ideia expressa nesse trecho está contida em todos, exceto. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. Quer dizer, você vai continuar como? Sozinho. Você vai ter vínculo ou vai desfazer vínculo? Desfazer vínculo. Se é sem vínculos, igual a individual. Não é mais ou menos isso daqui? As recentes manifestações populares, embora devam sua ocorrência às redes, mantêm o caráter do individualismo e do isolamento. Aqui estava mais evidente, né? Pois os participantes não criam vínculos entre si. E essa daqui reforça de cima, que se eles não criam vínculo, quer dizer que eles vão viver como que? Indivíduos e isolados. Além disso, as relações cultivadas nas redes sociais se baseiam na virtualidade, portanto, no distanciamento físico entre as pessoas. Isso nos permite, com facilidade, entrar em contato com a pessoa e afastá-la quando bem o que quisermos. Então, se é virtual, quer dizer indivíduo. A opinião do outro é levada em consideração para você se afastar dele ou não? Não. Decisão é só sua, né? Ao participar das redes sociais, acreditamos ter muitos amigos à nossa volta, sermos populares, estarmos ligados a todos os acontecimentos e participando efetivamente de tudo. O resto é que deveria estar falando, mas isso não é o que? Verdade, mas é uma premissa enganosa. Neste fragmento está falando isso? Não. Nesse fragmento, a gente parece fazer parte de tudo. Então, esse fragmento está ligado a uma coletividade. A gente acredita estar o quê? Ligado. Ele está pedindo um trecho que não tem uma afinidade semântica com o argumento que estava apresentado. Tá vendo esse tipo de questão? Então, aqui, ó. Ô, Flávio, um outro modelinho de questão comum em prova. Eu pego um argumento base do texto e peço para você marcar outro que seja igual, mas com um trecho que diferente, ou um que não seja igual. Agora, eu já vi essa questão também sem ser com frases do próprio que? Texto. Tiro uma frase do texto e eu coloco de autores variados. Os autores abaixo sustentam a mesma ideia. Também pode. Não precisa ser do mesmo texto. Eu posso pegar uma referência intertextual. Textos diferentes. Vocês vão ver questões assim, tá? Tem os dois tipos. O mais importante era você fazer um mapa na sua cabeça das possíveis questões de o quê? Interpretação. Então, essa daqui é uma questão de intelecção. É comparar argumentos. Tá vendo? Pode ser do próprio texto e de textos o quê? Diferentes. É comparar se a essência do argumento é o quê? A mesma. A ideia central do texto está corretamente expressa em questão de ideia central, não é super comum em texto? Quase toda prova vai trazer pelo menos uma. Então, essa daqui está pedindo acerto. As redes sociais são responsáveis por conectar as pessoas, promovendo a proximidade entre os indivíduos na contemporaneidade. Flávia, eu gostei dessa.
Não, ele fala que isso é verdade, mas ele está defendendo o contrário, quase uma catástrofe. Ele está falando que o mundo vai mudar completamente porque as redes sociais foram implementadas e a gente tende a uma esfera mais do que isolada, individualista. Então, basicamente, quando ele fala sobre essa daqui, está parecendo que a gente vai ser feliz para sempre. Não está parecendo que é positivo? E no engajamento do texto, ele está dizendo assim, embora existam aspectos positivos, a gente tem que se preocupar com muita coisa. Não é isso que ele está mostrando? As redes sociais provocam mudanças estruturais no modo como as pessoas se relacionam social e politicamente. Essa é a certa. E essas mudanças podem não ser tão boas. As redes sociais são mais importantes para a sociedade contemporânea do que foi a imprensa na época de sua invenção. Tão quanto, né? Ele compara falando assim, ó, da mesma forma, quando surgiu a imprensa, o surgimento da rede social se equipara ao surgimento da imprensa. As redes sociais são atualmente o principal meio de informação utilizado pela maioria das pessoas. Oh, eu gostei dessa. Isso pode ser verdade, só não é a principal ideia o quê? Do texto. Quer ver outra coisa? A letra A, ela fala no texto, só não é a ideia o quê? Principal. A letra B é a tese que ele o quê? Defende. Por exemplo, se eu estivesse analisando a estrutura desse texto, vocês concordam comigo que a tese só vem no terceiro parágrafo? Porque o primeiro ele fala assim, rede social é muito bom, o segundo ele fala assim, é ótimo, portanto não podemos supor sequer que elas tragam somente meras o quê? Mudanças. A tese está aí, ó, as redes sociais provocam mudanças no fundo, no modo como nossas relações ocorrem, intervindo significativamente no nosso comportamento social e o quê? Político. Então, se eu fosse analisar esse texto numa questão de estrutura, igual a gente estava olhando, a tese só aparece em qual parágrafo? Terceiro parágrafo. Beleza? E os dois primeiros são digressivos, porque eles estão, na verdade, abordando um sentido contrário ao que o autor o quê? Vai defender. Então, melhor resposta aqui, letra B. E toda vez, agora que você já sabe estrutura, quando eu estiver corrigindo, eu vou te mostrando essas coisinhas. Porque a própria questão já te mostra. Ó, a tese está no terceiro parágrafo. Tá? E muitas das alternativas da questão 6 estão contidas no texto. Só não configuram a ideia central. São duas coisas diferentes. Uma questão é assim, é possível inferir do texto. É possível inferir, basta estar no texto. Não é isso? E a outra questão é, qual é a ideia central? Nesse caso, você está procurando o quê? A tese do texto. Beleza? A tese é aquilo que o autor defende e conclui sobre. Tá certo? 7. Os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. O termo destacado no trecho anterior tem sentido semelhante ao da seguinte palavra em destaque, considerando o texto. Então, aqui ele pegou trechos de autores o quê? Diferentes e pediu para você comparar o vocabulário. Mas a questão é de vocabulário, concordam comigo? Então, requer um conhecimento prévio. Vocabulário cai de dois jeitos. Palavra, palavra ou expressão, expressão. Não tem também, tipo, uma expressão mais completinha, perguntando se mantém o mesmo significado, que é como se fosse uma paráfrase, tá? Dúbia é a vida. Inconstante, o que a governa. Inconstante, volátil, não é? Essa tá ótima. Um dever amaríssimo. E aí? Não, né? E amaríssimo é um superlativo de quê? Deve ser amargo, né? Desde aquele outro lado do sol até esse tremendo agora. E aí? Tremendo no sentido desse momento, né? Vou te dizer que sou um transatlântico inabalável, que não se abala. Então, o melhor aqui, em termos de significado, um significado mais próximo, vai ser o quê? Inconstante. Letra qual? A de amanhã eu vou estudar português. Beleza? Questão 8. Desse modo, todo gênero é marcado por sua esfera de atuação que promove modos específicos de combinar
indissoluvelmente conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composição. Igdori é um dos melhores autores para interpretação de texto, tá? Levando em consideração a definição de gênero textual dada por Koch e Elias, analise as seguintes assertivas. O texto em questão se trata de um artigo científico. Falso. É um artigo de o quê? Opinião. Então, A1 é falso. Todo mundo vê que tem uma tese, argumentos, não é isso? Porque apresenta a defesa de um ponto de vista da autora, que objetiva, por meio do uso de estratégias argumentativas distintas, convencer o leitor. A2 é verdadeira. Então, a primeira é falsa, a segunda é o quê? Verdadeira. Vamos só supor uma coisa. Imagina que na primeira tivesse assim, trata-se de um artigo de opinião. Aí depois viesse assim, porque apresenta a defesa. Aí, se viesse certinho assim, a resposta seria hipoteticamente a letra A. Só para você entender. As assertivas 1 e 2 seriam verdadeiras e a 2 seria uma justificativa da 1. Se viesse certinho, sim. Mas no caso, não é o que aconteceu. Essa questão também é um modelinho bem comum em prova. Coloca um porquê, aí às vezes em vez do porquê coloca a fim de quê, que é tipo uma finalidade, vai mudando o conector. Então aqui, ó, a respeito dessas asserções, assinale a correta. As asserções 1 e 2 são verdadeiras. Só aí já está falso, né? B, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, falso. A asserção 1 é falsa e a 2 é o quê? Verdadeira. Beleza? Ambas as asserções são falsas. Não. Então, qual que é a nossa resposta? C. E essa questão, ela cobrou gênero e tipologia. Beleza? Se fosse um artigo científico, seria um texto de natureza informativa. Aí nem a justificativa estava certa. Concordam comigo? Porque está falando ponto de vista, defesa de argumentos, aí nem a justificativa estava certa. 9. Os sistemas totalitários sabem muito bem que, isolados, os homens perdem a capacidade de se expor e de agir. Na nossa atualidade, o isolamento tem um perfil diferente, porque é mais voltado para a intensificação do individualismo, cujos interesses afastam-se a cada vez mais das questões sociais. Assinale as afirmativas, analise, as afirmativas a seguir a respeito da construção argumentativa do trecho anterior. Então, aqui, ó, essa é uma questão de estruturação. Ele está pedindo para você olhar a construção, o quê? Argumentativa, como é que esse argumento foi construído. Só que, em vez de fazer a análise do texto todo, o que ele fez? Análise de um pedacinho. Facilita ou dificulta? Nossa, facilita demais, porque nesse texto aqui, por exemplo, se analisar o texto todo é até uma maldade, considerando que ele é muito longo, né? Então facilita um pouco. Bom, então eu tenho lá assim, ó, a autora aproxima a realidade histórica dos sistemas totalitários à atualidade, mostrando como as estratégias de isolamento do indivíduo operam nos dois contextos. Ela não compara, né? Tipo, olha aqui, ó. Os sistemas totalitários sabem muito bem que, isolados, os homens perdem a capacidade de se expor. Na nossa atualidade, o isolamento tem um perfil diferente. Diferente não está comparando? Porque é mais voltado para a intensificação do individualismo, cujos interesses afastam-se cada vez mais das questões o quê? Sociais. E, antigamente, não. Os sistemas totalitários tinham um interesse mais político, não é isso? Para legitimar os regimes totalitários. Então, a autora aproxima a realidade histórica dos sistemas totalitários à atualidade, mostrando as estratégias de isolamento do indivíduo operam nos dois contextos. Antes separava da família, né? Não era isso que tinha? 2. A autora compara o isolamento causado pelos regimes totalitários ao isolamento causado pelas redes o quê? Sociais. Ela não fala que são diferentes, mas são formas de isolamento? Então, compara. Mostrando como ambos resultam em uma alienação do indivíduo das questões coletivas e o quê? Sociais. Isso. A autora opõe o isolamento dos regimes totalitários ao isolamento causado pelas redes na atualidade, utilizando a contra-argumentação para expor ao leitor seu ponto de vista.
Contra-argumento, ela fala que eles são diferentes, mas no fundo eles são diferentes no modo de operação. Não é isso? Porque o isolamento era forçado, não era, gente? Separavam as famílias, tirava a pessoa do campo de concentração e punha em outro, fazia lá a simulação de que um ia delatar o outro, não é isso que ia acontecer? No caso aqui, o modo de operação é diferente, mas o resultado é o mesmo. Qual que é o resultado mesmo? Afastar as pessoas das questões coletivas e o quê? Sociais. Então, o resultado acaba sendo igual. Então, quando ele fala assim, opõe o isolamento causado pelas redes sociais, utilizando uma contra-argumentação, não é uma contra-argumentação, porque contra-argumentação é se fossem opostos. Todo mundo percebe que eles são diferentes, mas não são opostos? Sim? Porque diferente não é a mesma coisa de oposto não, né, gente? Oposto, eles têm que se confrontar. E não é o caso, porque o resultado aqui é igual. Entenderam a lógica dessa questão aqui? Essa questão eu achei bem boa. 1 e 2 apenas, de modo que a nossa resposta seja a letra qual? A. Beleza? Então, questão 10. Questão 10, na minha opinião, chama-se gramática, né? Mas assim, no geral, a prova era muito texto mesmo, né? Poucas doses de gramática. No geral, era texto mesmo. Mas essa daqui não dá nem para despistar. Leia o trecho a seguir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 24% dos brasileiros... Aí é o seguinte, tem com acento. Ah, Flávia, mas quando você tem numeral plural, percentual, é facultativo. Não, filho. 24 é plural. E brasileiros também é plural. Os dois estão o quê? No plural. Então, quando eu falei 24% dos brasileiros, isso é plural. Isso daqui também é plural. Então, 24% dos brasileiros têm ao menos um transtorno de ansiedade ao longo da vida. Alarmante, não? E sabe quem está bastante suscetível a sofrer desse o quê? Mal? Esse mal não é um substantivo? Então, desse mal, que tem um determinante. No item lá, está falando assim, análise semântica a partir da ortografia. Vai adiantar eu tentar anular uma questão dessa e falar que ela não está no edital? Não, de jeito nenhum. Aí eu tenho lá assim, são muitas as preocupações de um candidato que a concurso. Concurso é palavra masculina, ou concurso. Então, se você está concorrendo a uma vaga e colocar a crase nisso aqui, também está pedindo para sair, né? Não se usa crase antes de palavra, o quê? Masculino. Aí depois eu tenho lá assim, vejam os questionamentos. Beleza? Não existe mais trema. Foi abolido, tá? Então, vejam os questionamentos. Mas eu já tinha eliminado a letra B por causa da crase e do termo, né? Aí depois a gente tem lá embaixo como revisar tanta coisa. Revisar com o quê, gente? No sentido de rever, né? A questão cobrou ortografia, obviamente. Cobrou concordância, né? Então, isso aqui. Qual vai ser a resposta de uma questão tipo a 10? Letra C. Eu posso ter uma base de ortografia, mesmo sendo uma questão de interpretação, o quê? De texto. Não tem problema, não. Aí, você foi ler a questão 11, percebeu que só na 11 você teria que ler quantos textos? 2. Analise os 2 textos a seguir. Texto 1. Pão fit. Fiquei interessadíssima nisso. Ingredientes: 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1 ovo. Modo de preparo: misture tudo em uma vasilha e mexa bem com a ajuda de um fouet, aqueles negócios chique, ou de uma colher, vou usar a colher. Quando estiver bem misturado... Lá em casa nem deve ter esse trem aí. Eu sei o que é, eu já vi em Masterchef. Mas não, lá em casa tem isso não. Quando estiver bem misturado, jogue na frigideira bem aquecida. Espere um dos lados dourar e vire o negócio. Depois é só servir, beleza? Texto 2. Usando este manual.
Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções do seu telefone. Para iniciar rapidamente, consulte Conhecendo seu telefone, mostrando e preparando seu telefone e utilizando funções básicas. Ícones de instrução, notas, dicas, tarará. Seguido de a ordem, opção de menus, mensagem, nova mensagem, representa mensagens e uns símbolozinhos. Colchete, teclas do telefone, por exemplo, não sei o que, não sei o que. Sinal de menor para maior, teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções e cada tela, por exemplo, ok. Consulte. Páginas com informações relacionadas, por exemplo, significa veja página 12. A respeito desses textos, considere as seguintes afirmações. Ambos os textos fazem parte de um mesmo gênero textual. Falso. Olha o que acontece. Cuidado para você não confundir gênero com o quê? Tipologia. Aí é que está a maldade. O primeiro é uma receita e o segundo é um manual. Isso são gêneros discursivos, o quê? Diferentes e da mesma tipologia. Entendeu? Aqui, ó. Vamos fazer um arranjo aqui para você não se esquecer do que acontece. Gênero é menor do que tipologia, né? Os dois textos que estão aí, eles têm a tipologia qual? Injuntiva. Então, aqui fica mais fácil você entender a lógica, né? Porque você está vendo que os gêneros estão associados às o quê? Tipologias. Então, olha aqui. Dentro desse quadrinho, injunção, que é procedimento, vamos colocar aqui. Exposição, que é conceito barra o quê? Explicação. Dissertação, que é opinião. Tese. Narração, que é fato, onde, quando, quem e o que. E a narração sempre vai ser uma sequência. Linear ou não, tá? E a descrição vai ser um texto observação. E vai ter um caráter como estático, né? Enquanto aqui é uma sequência, o tempo evolui, na descrição ele não evolui. Aí eu posso pegar e trabalhar os textos aqui, ó. Procedimento, bula, manual, são gêneros agora. Todo mundo tá entendendo? A bula é um gênero, o manual é outro gênero. Sim, gente? Cartilha. Considerandos de lei. Autoajuda. Então, bula, manual, cartilha, considerando de lei, autoajuda, são textos do gênero específico pertencentes à tipologia injuntiva. Então, o que está em vermelho é gênero, beleza? E o resto é tipologia. Então, oi? Você achou que era o contrário? A tipologia é maior que o gênero. O gênero está ligado à situação comunicativa e a tipologia está ligada à finalidade do texto, tá? Então, tipologia, finalidade. Gênero, situação comunicativa. Esse quadrinho assim, eu acho que ele facilita para você entender, né? Dá uma articulada. Aí vou colocar outros aqui, tá? Por exemplo, assim, dentro da dissertação eu posso ter argumentação? Posso. Artigo de opinião? Posso, gente? Posso. Editorial? Ensaio? Carta do leitor? Charge? Isso tudo tá aqui dentro.
Dentro da narração, notícia, tirinha, fábula, conto, crônica, só que a crônica tem que pôr um asterisco, porque tem crônica que é argumentativa. Então, depende da crônica, tá? Sempre eu falo que a gente tem que avaliar o texto completo. Ainda tem que você tem que avaliar que um texto pode ter mais de uma tipologia, beleza? Gráfico, tabela, mapa. E dentro da exposição, informação. Olha um que vocês confundem. Que a gente fala assim, injuntivo é instrucional. Aí o menino acha que o didático é injuntivo. Mas o didático, ele tem é conceito e o quê? Explicação, ele não tem instrução, não. A não ser a parte do exercício, né? Faça a concordância, aí é instrucional. Então, o mesmo texto pode ter mais de uma tipologia. Mais de um gênero, não. Vocês entendem a diferença? O mesmo texto pode ter mais de uma tipologia, gênero não, porque é a finalidade comunicativa do texto. Ele é uma bula, ele não é um manual, não. Agora, dentro da bula, eu posso ter partes que não são injuntivas? Posso. Composição do medicamento. Descrição. Não é, gente? 2 miligramas de não sei o que, 5 miligramas. Efeitos colaterais, entra em descrição. Ou, às vezes, em exposição, porque é uma informação. O asterisco da crônica é o seguinte, nem toda crônica é narrativa. Eu posso pôr a crônica aqui de novo, só para vocês lembrarem. Existem crônicas que são de natureza o quê? Argumentativa. O gênero, vamos dizer assim, o mesmo texto pode estar em mais de uma tipologia, porque ele pode ter mais de uma finalidade. Não pode, gente? Por exemplo, uma bula não é só para você saber tomar um remédio. Ela te fala efeitos adversos, posturologia. Eu diria o seguinte, como tomar da bula é aqui, beleza? Agora vamos lá. Componentes do medicamento, descrição. Efeitos adversos, tá mais para o quê? Exposição. Agora, se você falar assim, principal tipologia de uma bula, qual é a parte que a gente mais usa da bula? Modo de usar, como tomar, a mesma coisa de um manual de instrução. Né? Então, a principal ideia é a injunção. Então, vamos lá. Um texto pode ter mais de uma tipologia, mas ele normalmente não vai ter mais de um o quê? Gênero. Só te lembrando, outros gêneros que eu não vou colocar associado a nenhum. Bilhete, carta, texto publicitário, isso tudo é gênero, não é, gente? Sim? Piada. Só que eu vou ter que ler o texto para saber onde é que eu vou encaixar, porque vai depender do que está em roxinho. Um texto publicitário, normalmente, ele é uma dissertação. Mas não é sempre. Deixa eu te explicar por quê. Vamos supor que a gente fizesse um texto sobre a CEMIG. Aí eu fizesse um texto falando sobre a origem da CEMIG, como que ela foi formada, quantas pessoas ela emprega. Eu estou tentando convencer indiretamente. Ele não tem opinião nem tese. Ele tem uma natureza informativa. Então, ele vai ser mais o quê? Expositivo. Então, são gêneros também. Só para você entender, assim, outros gêneros de circulação. Uma receita, normalmente, também é injunção. Porque o objetivo da receita é te ensinar. Né? Geralmente, você está menos... É o modo de preparo que é mais importante. Outros gêneros de circulação. Isso aqui é só para você ter uma ideia, né, do tanto de reticências, infinita. Porque a gente tem muitos, tese de mestrado, tese de doutorado, né, tudo isso é gênero. Então, outros gêneros de circulação, relatório, carta, bilhete, podia colocar aqui parecer, não podia, gente? Né? Até voto posso, né? Mensagem de celular, blog post, blog pessoal, piada, anedota, resenha, resumo, cartaz, publicidade, propaganda, tudo isso aqui. Aí, você tem que encaixar o conteúdo. Toda carta é uma narração? Você pode contar na carta como foi seu fim de semana, né? E você pode, de outra maneira, argumentar. Não concordo com você e nisso. Pronto. Aí é um texto de natureza, o quê? Argumentativo. Você pode mandar uma carta dando uma instrução de trabalho?
Pode, gente? Pode. Um e-mail? E-mail também é um texto de circulação. Correio eletrônico, né? Ofício, ata. Olha o tanto de texto que existe, né? Isso é gênero, tá? É só vocês terem uma ideia, porque tendo uma ideia fica mais fácil. Lembrando que carta é a mesma coisa de epístola. Que às vezes eles falam assim, formato epistolar. Só de sacanagem. Dá para escrever o quadro inteiro de gênero. Tipologia, não. Tipologia é restrita, é a finalidade macro. E o gênero é a finalidade comunicativa micro. Como se fosse gênero e espécie. Pronto, ficou mais claro? Por isso que é bom corrigir exercício. Porque sempre quando a gente estiver corrigindo exercício, eu vou estar acrescentando teoria. A única coisa que eu vou te dar uma diquinha aqui é o seguinte. De vez em quando eles avacalham o meu quadrinho num ponto. Quer ver? Volta aqui, Rod, só para eu falar um negocinho. Tem autores que colocam que este aqui e este daqui são tipologias. Argumentação e o quê? Informação. Coloca lá em cima. Beleza? Mas isso não avacalha o nosso quadrinho, não. Porque normalmente eles vão colocar que o texto é dissertativo, que argumentativo. Dissertativo, que expositivo. Entendeu? Então não atrapalha o meu quadrinho, não. Mas se por acaso você vir uma questão falando assim, narração, descrição, argumentação. Não é que o cara é doido. É porque na cabeça dele existem 7 o quê? Tipologias. A teoria mais aceita são 5 tipologias e o resto tudo é o quê? Gênero. Mas tudo bem. Aqui, não custou nada eu falar isso com você para não te confundir na hora da prova. Esses dois que estão com quadradinho também podem ser tomados como o quê? Tipologias. Esses dois, tá? Aí o gênero associado é o mesmo. Artigo científico está ligado à informação. Tá vendo? O que eles não vão fazer é colocar esses dois aqui na resposta. Exposição, informação, não vai ter. Então eu já vi, não adianta eu mentir para mim mesma. Né? Gostaria que o mundo fosse mais claro e não houvesse isso. Mas se existem súmulas em sentido contrário, você está achando que o português aqui vai ser... Né? Beleza? Melhorou? Pronto. Não, e é uma questão boba que você erra à toa, porque é muito... Assim, para quem dominou essa diferença aqui, é 1 minuto. Fala assim, não, o gênero é diferente. O que é igual é o quê? A tipologia. Só que se o menino trocou os dois, se ferrou. Então, voltando aqui para a questão 11, que a gente estava fazendo, eu estou lá assim, ó. Ambos os textos fazem parte de um mesmo gênero. A 1 tá falsa, porque o texto 1 pertence ao gênero que? Receita. E o texto 2 pertence ao texto manual. São gêneros diferentes ligados à mesma tipologia. Ok? Gêneros diferentes ligados à mesma tipologia. Ambos os textos são o quê? Injuntivos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ambos os textos explicam ao leitor procedimentos necessários para a realização de uma ação. Verdadeiro também. Então, ambos são procedimentais, porque a injunção já é isso. Não foi tipo o conceito de injunção? Então, quais são verdadeiras? 2 e 3. Só facilitou nessa questão por uma coisa. Ele tinha que ter uma resposta 1, 2 e 3, vocês enfiaram o pé na jaca. Entendeu? Se errar mesmo, ele tinha que ter uma resposta 1, 2 e 3, que aí um monte de gente errava. Ele não fez isso, eu faria. Tá? Hoje eu tô terrível. Não, o menino estudou. Porque aí separa quem estudou de quem inferiu. Porque aqui por eliminação você talvez acertasse. Você ia falar assim, ou a 1 é certa ou a 2. Então você acabaria tendo só a B ou a D de resposta. E 50% é muita coisa. Ok, continuei estudando. Estou agora lendo outro texto, As Mariposas. Adoro a Dona Irã Barbosa. De verdade, acho o máximo. Leia o texto a seguir para responder as questões 12 e 13. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar.
Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas, nem um pouco machista, que fica dando volta em volta de mim, toda noite só para me beijar. Né? Nem um pouco machista. Não, mas a gente tem que lembrar que ele é pretérito em relação a nós, né? Tipo assim, se pegar o auge da composição dele, 1960, 1940, é outra fase. Né? Não é outra fase, outra época. Sobre a composição de Adoniran Barbosa, é correto afirmar: trata-se de uma representação, de uma variação coloquial do português falado no Brasil. Sim, sem concordância, não é uma variação coloquial. Os desvios da norma padrão existentes na letra da música impedem a compreensão de seu sentido por parte do leitor. Impede? Não. Deu para a gente entender e deu até para perceber que ele está um pouquinho machista. Então, a letra A é possível, a letra B é falsa. Dá para entender. Percebe-se a utilização do registro formal da linguagem com desvios da norma padrão comuns a esse registro. Essa alternativa ela é errada em si mesma. Se é formal, é sem o quê? Desvio. Então, isso daqui é impossível. Né? Isso daqui não precisava nem ler o texto para saber que estava errado. A variação linguística utilizada por Adoniran Barbosa é inadequada para a situação linguística em questão. Não. Considerando a situação linguística da letra de música, existe um negócio chamado licença poética. Então, não tem nada de inadequado. Isso é uma questão também super comum. Muitas vezes ele fala assim, o texto apresenta uma variedade coloquial inadequada ao gênero. Cuidado, gente. Se for uma música, é inadequada ao gênero? Não. Se for uma crônica, é inadequada? Um artigo de opinião? Não. Agora, se for um laudo, um parecer, aí é inadequado. Um artigo científico, aí nesse caso prioriza-se o uso da norma culta. Só que em vez dela escrever assim, inadequada à crônica, ela fala assim, inadequada ao gênero. Então você tem que ficar bem espertinho, porque às vezes você esquece de avaliar qual é o gênero. Os gêneros de circulação interacional, o que eu falo interacional? Que são para a população ampla, eles normalmente permitem a linguagem o quê? Coloquial. Publicidade, conto, crônica, artigo de opinião, propaganda, música, poesia, literatura, tudo isso permite uma linguagem o quê? Coloquial. Beleza? Só sua redação no dia da prova que não. É outra vida. Questão 13, então. Então, essa questão era de variação linguística. Todo mundo entendeu? E esse item é muito cobrado, tá? Esse último falando assim, ó. A linguagem utilizada se adapta ao gênero, está adequada ao gênero. E a nossa resposta vai ser a letra A de amanhã vou estudar português. 13. Sobre a composição de Adoniran Barbosa, assinale as afirmativas a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Em As Mariposas, quando chega o frio, há desvio da norma padrão no que diz respeito à concordância. As mariposas, quando chega o frio. Não tem uma concordância errada? Verdadeira. Em Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas. O sujeito não concorda com o verbo em nenhuma das duas o quê? Orações. Na primeira concorda. Eu sou a lâmpada. Primeira do singular com primeira do o quê? Singular. Então, a primeira concorda, né? Somente na segunda não há concordância. Então, é só na segunda. Aí, tô na 3, beleza? A repetição da palavra volta, que fica dando volta em volta de mim, configura um desvio da norma padrão. Não, o que ela configura? ênfase. Se fosse na sua prova, era desvio, tá? Ele fez um trocadilho, né? Elas ficam dando volta em volta de mim. Entendeu? Fez um trocadilho aí. Em elas roda, roda, roda e depois se senta. De acordo com a norma padrão, o verbo sentar não pode ser conjugado com o pronome o quê? Se, pode. Ele é pronominal, né? Sentar-se. Ele se sentou junto à mesa. Então, de modo que eu vou ter o quê? Letra D. Não é isso? Aí, é D mesmo? Você achou que tinha acabado? Ela falou assim, não, e a tirinha? Tava lá no edital falando que podia cair poesia, tirinha
Crônica. Na mesma prova, falou assim, vamos por tudo de uma vez. Beleza? Não, eu que escrevi errado, é falso. Aqui, ó, verdadeiro, falso, falso e falso. Aqui é para dar uma ênfase. Verdadeiro é minha ênfase, né? E lá ele está falando que a repetição é erro. Não é erro. É ênfase. De modo que a resposta vai ser a letra o quê? D de dado. Beleza? Aí, instrução. Leia a tirinha para responder as questões 14 e 15. Aí nós temos uma tirinha. Que momento expressivo, íntimo e pessoal? E cada um tirando uma. Certo. É correto afirmar que a principal crítica realizada pela tirinha está centrada no fato de que programas como Sair para Observar o Nascer da Lua são considerados programas clichês para casais o quê? Contemporâneos. Não, quer dizer, ainda hoje eles saem, não é? Tá aqui, é um casal contemporâneo. Só que em vez de olhar a lua, tá tirando foto da lua, de si mesmo. Não sei se é uma selfie, não dá para saber. Pode ser uma foto da lua, né? Ideia de que momentos íntimos têm perdido seu caráter privativo, quando são imediatamente divulgados em redes sociais por seus o quê? Usuários. Deve ser isso. Em vez de ser que momento íntimo, só que depois está botando uma foto, aí quer dizer, acabou toda o quê? A intimidade. Falta de conexão entre o casal. Não, eles estão tão conectados, está cada um com um telefone, não é nenhuma foto só. Falta de conexão entre o casal, que pode se observar a partir dos elementos não verbais do segundo quê? Quadrinho. Não, eles estão abraçadinhos, estão até conectados. Narcisismo dos indivíduos contemporâneos que preferiram tirar fotos de si mesmo a tirar fotos do ambiente em que se encontram. Não dá para você saber, né? Não dá para você ter uma certeza de que a foto é deles. Pode ser da Lua, né? Então, a melhor hipótese para esse texto aqui seria a letra qual, gente? B de bola. E é uma questão de inferência. Você leu e fez a inferência correta acerca das informações do texto. 15. Considerando a frase, que momento exclusivo, íntimo e pessoal, presente no primeiro quadrinho da tirinha, analise as afirmativas a seguir. Os termos exclusivo, íntimo e pessoal pertencem à mesma classe o quê? Gramatical. E aí, verdadeiro ou falso? Sim. São todos o quê? Adjetivos. 2. Que nessa frase é um artigo definido. Não existe isso, né? É uma partícula o quê? Expletiva. É uma partícula expletiva. 3. O termo pessoal qualifica o termo momento. Momento íntimo, pessoal, verdadeiro. De modo que a 15 tenha como resposta letra o quê? D de dado. Bom, pelo menos uma listinha dessa dá para você ter uma noção das questões de texto, principalmente modelos. Frases de inferência simples, você pode ter textos até mais complexos. Pode ou não pode? Mas modelo aqui, pelo menos, pegou um monte de coisas que pode aparecer.